Há muitas coisas que nós só conseguimos ou vamos conseguir se o Senhor estiver na nossa vida. Amém? Há coisas que de fato o homem consegue, que são as coisas naturais, são as coisas possíveis. Mas tem aquelas coisas, aqueles casos que são impossíveis. E aí só Deus entrando na batalha. Amém, pessoal? Há batalhas que são possíveis do homem vencer. Mas há outras batalhas que só Deus estando à frente é que a pessoa vai vencer. Sim ou não? Quando que só Deus estando na minha vida para eu vencer uma batalha? Quando a batalha é maior do que você. Quando o inimigo é mais forte do que você. Primeiro que Deus, pessoal, Ele já nos deu um privilégio muito grande. Olha, Ele já nos deu um privilégio muito grande pela fé em Jesus. De Satanás estar debaixo dos nossos pés. Porque pare e pense comigo, humanamente, nós temos força para vencer o diabo? Não, a gente não tem. Pode ser o ser humano mais forte. Pela sua própria força, ele não consegue vencer o diabo. Então nós já temos um privilégio, quando a gente se torna filho de Deus, de Satanás estar debaixo dos nossos pés. Ele ainda não foi destruído, Satanás. Porém, ele está debaixo dos nossos pés, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. Amém? Quando a pessoa ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não entrega, não quer saber de Deus, ao invés de Satanás estar debaixo dos pés, ele monta nas costas dela e faz dela um cavalo. Sim ou não? Na macumba há muito essa expressão. É meu cavalo. Por quê? Porque ele monta e de certa forma ele direciona a vida da pessoa. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e diz, Jesus é o meu Senhor, eu sou dele. Aí Satanás vai para o lugar dele, debaixo dos nossos pés. Amém? Então olha só que privilégio. Nós que não temos forças para vencer o diabo, forças próprias, Deus nos deu forças. A ponto de simplesmente nós expulsarmos o mal em nome de Jesus e o mal sair. Não precisa de força física, a força não é física. Houve 7 homens que tentaram usar a sua própria capacidade para expulsar um demônio. Se deram mal, levaram a pisa. Eles já tinham essa profissão de exorcista, né? Exorcista é pessoas que têm alguns métodos para controlar o endemoniado, uma pessoa endemoniada. Mas quando eles observaram que o método de Paulo era eficiente e bem simples, eles tentaram imitar o apóstolo Paulo. Se deram mal. Porque eles não serviam ao Deus de Paulo. Quem está entendendo, pessoal? Eles quiseram o método de Paulo, o poder que estava na vida de Paulo. Mas não tinham o Deus que dava poder a Paulo. Quem está entendendo, pessoal? Sim ou não? Não adianta. Eu posso fazer o que for. Se Deus não estiver na minha vida, eu não vou vencer certas batalhas. Eu posso ser inteligente, posso ter muita capacidade, mas há casos que saem fora da nossa capacidade, ultrapassam o nosso limite. E aí só Deus. E é em Deus que nós confiamos. Amém? É por isso, pessoal, que o cristão, ele tem que crer no impossível. Porque o que é possível, as pessoas já fazem aí, até sem crer em Deus. Mas nós cremos no Deus do impossível. Então, quando você enfrentar uma causa, uma batalha impossível, acredite, é Deus quem vai agir. Aqui no Salmo 127, olha só a expressão. Olha só
que a palavra de Deus diz a esse respeito. Versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ora, é claro que a palavra aqui não está falando de construção civil. Amém? De paredes. É Deus, meu Deus, eu quero a casa própria, eu quero que o Senhor construa a minha casa. Não, não é isso. Quando se refere à casa, está falando a vida e a família. Quem está entendendo, pessoal? Amém? Está falando da sua vida e está falando em relação à sua família. Então, se não for o Senhor que construa a tua casa, a tua família, inútil vai ser todas as tentativas. Todas as suas tentativas de ter uma família abençoada, de ter uma família na presença de Deus, vai ser inútil. Na presença de Deus não, porque quando a pessoa não coloca Deus, já está dizendo, não quer Deus. Mas vamos dizer que a pessoa quer uma família em paz, uma família estruturada, enfim, ela quer ver a sua família bem. Todo o esforço dela vai ser inútil se Deus não estiver à frente. Amém? Primeiro eu já quero adiantar para você, pessoal, Deus quer dar paz e Ele pode dar paz à sua casa, à sua família, é claro que Ele pode. Amém? Mas eu já quero adiantar para você e dizer que não existe família perfeita. Quem está entendendo? Perfeito nós só seremos quando estivermos no céu. Amém? Mas por enquanto aqui na terra, a gente tem que lidar com algumas situações. Mas aí eu quero dizer para você que a paz dentro da sua casa não pode depender das circunstâncias. E que você pode fazer a diferença, você que conhece a palavra de Deus. Sim ou não? É aí onde eu quero chegar. Porque a paz dentro da sua casa não vai depender de quem não conhece a palavra. Vai depender de você. Porque Deus não cobra de quem não conhece, de quem ainda não conheceu. Ele cobra mais de quem já conhece. Então a paz dentro da sua casa vai depender de você. Exatamente. Tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, orar, né? Orar para que haja paz. E também aí nesse caso que ele construa a sua própria vida, né? Que ele arrume o seu lugar. Já está de maior, né? Está de maior? Pronto. Os filhos vão embora um dia. Sim ou não? Os filhos é em casa por uma temporada. Em casa, né? Claro que filho é para sempre. Mas em casa é por uma temporada. Depois eles vão viver a sua vida, ainda que os pais se preocupem. Mas Deus, ele cobra mais de você, pessoal. Ele cobra mais de você. Olha, Deus cobra mais de você paciência. Deus cobra de você mais sabedoria, porque você está ouvindo a palavra. Sabedoria em determinadas situações. Tem determinadas situações que não adianta brigar. Não vai resolver nada. E digo mais, tem algumas situações que não adianta falar. Em alguns casos, a melhor resposta é a pessoa ficar calada. Amém? Tem casos que a pessoa vai ter que falar realmente. Brigar em nenhum caso é bom. Eu sei que às vezes a pessoa se descontrola, mas em nenhum caso brigar é bom. Em alguns casos vai ser necessário conversar. Mas tem casos que não adianta muito você falar, porque você já falou tanto. Nada mudou. Aí você vai falar a mesma coisa. Agora, meu irmão, é orar e confiar mesmo. Você já falou a mesma coisa, você já vem falando a mesma coisa há muito tempo e nada adiantou? Agora tem que mudar de estratégia. Se eu fiz um bolo, apesar que eu não sei fazer bolo não, mas se eu fiz um bolo, eu só sei cozinhar ovo. Cozinhar ovo só eu sei, e estralar.
O resto você tem que aprender. Então, se eu vou fazer um bolo e eu uso uma receita e ela não dá certo, todas as vezes eu uso a mesma receita, vai ser a mesma coisa. Sim ou não? Se eu fazer todas as vezes do mesmo jeito, os mesmos ingredientes do mesmo jeito, vai ficar igual. Se é os mesmos ingredientes, se a altura do fogo é a mesma, se o tempo que deixei no fogo é o mesmo, por que vai ser diferente? Não vai. Vai ser igual. Se mudar. Amém? Vai ter que mudar a receita. Olha, não deu certo, eu vou mudar a receita. Olha, não deu certo brigar, eu vou mudar a receita. Não deu certo falar, eu vou mudar a receita. É assim. Quem está entendendo, pessoal? Amém? Então, se você já tem colocado, amém. Pastor, eu não tenho colocado ainda, eu estou meio atrapalhado. Coloque Deus na tua casa, na tua família. Amém? E colocar Deus dentro da tua casa não é você colocar algum objeto dentro da sua casa. Mas é simplesmente você invocar a Deus e dizer, Senhor, eu quero o Senhor dentro dessa casa. Amém? Não, pastor, mas eu tenho a Bíblia lá aberta. Nem por isso Deus está presente. Nem por isso Deus está presente. Você tem que, com sinceridade, dizer, Senhor, habita nessa casa, habita nesse lugar. Amém? E fazer uma oração, expulsar todo o mal da sua casa. Sai todo o mal dessa casa. Em nome de Jesus. Não aceito mal nessa casa. Sai a desgraça, sai a derrota. Eu quero é a presença de Deus aqui dentro dessa casa. Eu quero a presença do mal. E aí eu agi para Deus se fazer presente. Sim ou não? Se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor que construa a tua vida e a tua família, em vão trabalhos que a edifica. Ou seja, e aí eu colaboro para Deus construir a minha casa. De que forma? Dando os materiais necessários. O que é que a gente está colocando dentro da nossa casa, pessoal? Quais os conselhos que a gente está ouvindo? Quais os conselhos? O que é que a gente está priorizando dentro da nossa casa? É fazer a diferença. Olha, ouça coisas boas e assista coisas boas, coisas que edificam, que fazem bem. Amém? Inclusive quem tem filhos, aí é que é bom mesmo colocar ali pregações, louvores, programações boas, mesmo que às vezes não sejam da palavra de Deus, mas sejam programações boas. Isso vai ajudar e vai influenciar os teus filhos e a tua família. Amém? Mas às vezes a pessoa coloca só presepada. Só presepada. Eu vi uma vez um vídeo, uma mãe, um molequinho, ó, e uma música aí, e um molequinho requebrando. E ela, eita, que lindo. E dizendo, olha, e filmou e colocou nas redes sociais. Eita, que coisa linda. O que é que ela está ensinando o filho dela? O que é que ela está ensinando? As músicas que está colocando. O filho vai ouvindo aquelas músicas, aquelas presepadas, aquelas músicas nojentas. Olha, mas a criança se torna adulta e vai crescer com aquilo ali. Daquele jeito. Aí depois o pai, meu Deus, o senhor não me ama. Quem não me ama? Você ensinou seu filho a ser isso. Mas era criança, mas a criança aprende. Inclusive, é quando criança que a pessoa aprende mais. E leva para o resto da sua vida. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velha, ainda não se desviará dele. Amém? Então, eu tenho que colocar coisas boas dentro da minha casa. Eu não estou dizendo que você vai ouvir pregações 24 horas no dia, que você não pode assistir outra programação. Claro que pode. Amém, pessoal? Mas, quando a pessoa é só aquilo ali, só coisa que não presta,
Tira, faz bem não. Quem está entendendo, levante a mão. Diga graças a Deus. Continuando, versículo 1. A segunda parte. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As sentinelas são os seguranças, os guardas. Amém? Veja, se Deus não for o Senhor da cidade, de qualquer cidade, inútil será toda a segurança que se fizer na cidade, sim ou não? Não vai. Vai acontecer homicídio do mesmo jeito, ou pior. Assaltos. Porque lei, olha, lei, ela até intimida por um tempo, mas não muda as pessoas. As leis que se criam. Elas intimidam e são boas, são necessárias. Mas não muda o coração de ninguém. Só intimida. Mas só quem muda o coração é Jesus. Sim ou não? Pode criar a lei que for. Eita, prisão perpétua, eita, pena de morte. Vai acontecer crimes. Porque se o coração não mudar, meu irmão, pode-se criar a lei que for. A pessoa não muda. E vai chegar uma hora que mesmo ela temendo a lei, ela vai praticar o mal. Vai praticar o mal. Você vê que lá nos Estados Unidos é baixo. O índice de crimes, de roubos e de homicídios, mas há homicídios. De vez em quando você ouve uma notícia, eita, não sei quem entrou na escola e atirou em todo mundo. Sim ou não? Pena de morte. Mas o camarada fez, ele sabia que tem pena de morte, ele sabe que tem pena de morte lá. Mas mesmo assim ele fez, porque a maldade está no coração. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então, se Jesus não for o Senhor, se as pessoas não aprenderem a servir ao Senhor, pode colocar segurança como foi em uma cidade. Não vai mudar. Pode colocar 10, vai melhorar, é claro, vai intimidar. Pode colocar 10 delegacias na cidade. E mesmo assim vai acontecer crimes. Você vê que pessoas praticam crimes na frente da delegacia, sim ou não? Eu lembro de um crime que praticaram ali, bem na frente ali da delegacia. Mataram um camarada na frente da delegacia. Só quem muda é Jesus. Só quem muda o coração. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Pão de dores é o pão que você consegue com muito esforço, o sustento. Quem está entendendo, pessoal? Pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou dá enquanto dormem. Amém? Ou seja, uma coisa que era para dar certo e que é válida, mas se Deus não estiver na vida da pessoa, inútil vai ser todo esse esforço que ela faz. Levantar de madrugada e dormir tarde. Mas ela não tem vida em si mesma. Há pessoas assim, que levantam de madrugada, vai dormir tarde da noite, mas não tem paz. E até não consegue nem crescer, nem prosperar. Não consegue nada na vida. Porque Deus não está presente, aí estraga. Você vê que tem pessoas que pegam o seu sustento, o pão de dores, e chega no final de semana, gasta tudo. Sim ou não? Gasta tudo, pão de dores, se esforçou, batalhou para ganhar. Aí chega o final de semana, deixa tudo, no bar, deixa tudo, no jogo, com prostituição. Veja, inútil. Por quê? Porque Deus não está presente. Quando Deus se faz presente, a pessoa a pessoa se controla e começa até a prosperar. Amém? Porque ela já não vai gastar mais com essas coisas. Ela vai gastar com coisas úteis. Sim ou não? Vai gastar com coisas úteis. Versículo 3. Eis que os filhos são herança
do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, a recompensa. Amém? Filho é uma bênção, é a herança do Senhor. Amém? Por isso, quem tem filho, não amaldiçoe, abençoe. Porque, pessoal, a palavra de um pai e de uma mãe tem poder sobre a vida do filho. Quem está entendendo? Aí o pai ou a mãe às vezes amaldiçoa o filho. Às vezes a mãe amaldiçoa a filha e diz: olha, vai chorar lágrimas de sangue. Quando você casar, você vai sofrer. Está amaldiçoando. Se alguém aqui já fez isso, peça perdão a Deus e tira a maldição. Coloca Deus no meio. Tenho fé em Deus, você vai sofrer. E foi. Tenha misericórdia, né? Que Jesus tenha misericórdia. É viva ainda a mãe da senhora? Mas se dão bem hoje? Não bem não? Tem que se dar, né? Mora aqui ela? Em Campo Alegre? Mas se reconcilie com ela, entendeu? Reconcilie, vai ser bom para a senhora e vai ser bom para ela. Amém, pessoal? Né, seu Marco? Tenho fé em Deus, você vai sofrer, vai chorar lágrima de sangue. Logo Deus nesse meio não. Mas se alguém aqui já fez, porque depois a pessoa se arrepende, pessoal. Peça perdão a Deus, diga: Senhor, me perdoa por aquilo que eu falei. E às vezes você mesmo que amaldiçoou alguém, às vezes a pessoa com raiva amaldiçoa, mas lá na frente vem um arrependimento. Que aconteça isso. Depois a pessoa: meu Deus, tem misericórdia. Quem está entendendo, pessoal? Abra agora em 2 Crônicas, capítulo 20. Pode ir voltando devagarzinho que você acha. Vai voltando aos poucos, você acha. 2 Crônicas 20. Olha, um rei que passou por uma situação que ele sabia que não tinha força para superar. Amém? Mas ele colocou Deus à frente. Olha o primeiro versículo. Diz assim, ó: e sucedeu, inclusive esse rei aqui foi um rei justo, um rei abençoado, um rei que serviu a Deus, mas passou por dificuldades, problemas. Versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Esse é o nome do rei, Josafá, um rei de Deus. Esses outros povos eram inimigos de Israel. É o versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedeu. Ou seja, naquele tempo, pessoal, os povos, eles guerreavam muito. Quem está entendendo? Havia muitas guerras por território, porque cada um queria ter a nação do outro. Não é verdade? Sim ou não? Tinha ali os moabitas que queriam o território de Israel. E aí por isso eles se uniram com outros povos para destruir Israel. E disseram a Josafá: Josafá, esses povos vêm contra ti e já estão em tal lugar, já estão perto. E agora, Josafá, o que é que tu vai fazer? Hein? Uma má notícia, sim ou não? Uma má notícia.
E agora, o que é que eu vou fazer? Já estão perto. O que é que eu vou fazer? Às vezes a gente recebe mais notícias. Ninguém está livre. Esse rei, era um rei justo, ele recebeu essa notícia. Mesmo a gente servindo ao Senhor, às vezes a gente recebe notícias como essa. Olha, aconteceu isso. Olha, não deu certo. Mas você tem que confiar em Deus. Amém? Não desanime por conta das más notícias. A palavra de Deus diz que o justo não teme a maus rumores, más notícias. Por quê? Porque ele tem um Deus que pode reverter a situação. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, e ele foi morar numa cidade distante, com os seus soldados ali. E Davi saiu com seus soldados da cidade, e quando eles voltaram, a cidade estava destruída. E mais, os inimigos levaram as mulheres e as crianças da cidade, levaram as suas esposas e seus filhos. E o povo se desesperou. E o povo pensou até em apedrejar Davi. Jogar a culpa em Davi. A culpa é tua, Davi. Perdemos as nossas esposas. Perdemos os nossos filhos. Nós vamos te apedrejar, Davi. Você é digno de morte. Como se dissesse, já era. Mas Davi disse não. A palavra de Deus diz que Davi se esforçou em Deus e disse, olha, é o seguinte, vamos atrás dos nossos inimigos e vamos trazer de volta as nossas esposas e os nossos filhos. Amém? Ele poderia, eita, é verdade, acabou, já era, perdemos. Não adianta não. Não, vamos lá, vamos trazer de volta o que é nosso. É nosso, por direito. Amém? Foram lá e trouxeram. Trouxeram as esposas e os filhos. Então quem confia em Deus é dessa forma. A situação pode se reverter. Amém? O que parece maldição vai se tornar uma bênção, se você tiver fé. Sim ou não? Aquilo que parece, eita, é uma maldição. Não, vai se tornar em bênção. Eita, eu tive uma perda. Essa perda vai trazer uma bênção para mim. Essa perda vai me ajudar. Olha, se você não prestou atenção, quando o cristão ele tem uma perda, ele se torna uma pessoa melhor. Ele melhora. Das duas, ou ele se desvia, ou ele melhora. Amém? Das duas, ou ele diz tchau, ou ele segue em frente e a sua vida melhora, ele se torna mais forte. Sim ou não? Versículo 3. Então Josafá temeu, ele teve medo. Pôs-se a buscar-o e apregoou jejum em todo o Judá. Todo mundo jejuou para buscar uma resposta de Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, poder. Amém? Veja a fé de Josafá, na tua mão há força e potência, poder. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo?
Aí para a gente adiantar, pessoal, vá para o versículo 12. Diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Agora olha a confissão. Porque em nós não há o quê? Não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos. Aquela situação que a gente não sabe o que fazer. Vou olhar para o Senhor. Não sei o que fazer, vou olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor significa confiar nele. Amém? Então, diante dessas situações, pessoal, vamos confiar em Deus. Porque só Ele estando na nossa vida é que nós venceremos determinadas situações. Aquelas que são maiores do que nós. Amém? Vamos confiar em Deus, sim ou não? Então repita assim comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor edificará a minha casa. Amém?